Ó, gente, tá por aí. Tá vendo? Meu óculos tá aí. Nossa, vai derrubar tudo. Não tá lá, não? Não é aquele ali que eu tô vendo, não? Desse aí por cima, não? Não. Não tá, não? Mãe, que eu não enxergo nada. Deixa. Eu não levei pra cozinha, não. Ah, tá lá no quarto. Cuidado para não acordar a Maria, pelo amor de Jesus Cristo. Bom dia, Vinícius. Bom dia. Ah, nossa, que delicadeza. Bom dia, pessoal. Bom dia, aluna. Galerinha, hoje eu vou iniciar já o livro novo, tá? Então, eu vou pedir para que vocês peguem o livro novo de vocês, capítulo 8, do volume 3, que vai apresentar o gênero textual diário, certo? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre esse gênero textual, né? Eu falo sempre que o diário é um gênero textual muito subestimado. Por quê? Porque as pessoas não levam esse gênero muito a sério. Por se tratar de um tipo de texto que é muito próximo, né, do nosso cotidiano, da nossa realidade, e até mesmo um texto que não tem muitas regras para a sua composição, para a sua escrita, ele acaba não sendo levado a sério, não tendo tanta importância, tá? Mas, na verdade, é um tipo de texto que nos traz muitas informações dependendo do período em que esse diário foi escrito, tá? Então, nós temos aí o conceito de diário, tá? Caderno utilizado para registrar os acontecimentos de cada dia na vida de uma pessoa. Então, de antemão, nós estamos falando de um gênero textual pessoal. Então, tudo que vocês encontrarem em um diário, tá, será a respeito da pessoa que está escrevendo.
ela pode envolver outras pessoas, obviamente, né? A própria família, ou alguém que ela estima muito, os amigos. No geral, vai ser um diário pessoal, vai falar de si mesmo. Então, é um texto escrito em primeira pessoa, certo? E aí, algumas informações, dependendo da época em que esse diário é escrito, ele pode nos dizer muito sobre aquele determinado período, sobre aquele século, sobre aquela década, né? Sobre as vivências daquela época. Então, nós temos muitos diários que são utilizados como forma de saber como que era o costume, os costumes das pessoas num determinado período da vida, tá? Nós começamos lá no início, né, das desbravações portuguesas no Brasil. Nós temos alguns textos que nós chamamos de relatos de viagens, tá? O que são os relatos de viagem? São aqueles textos escritos por pessoas, obviamente, que viajam, né? E falam como que foi a experiência naquele determinado momento, naquela viagem, como que foi o percurso, o que eles descobriram e assim por diante. Então, quando os portugueses chegaram aqui, houve a necessidade de informar para a corte de Portugal o que estava acontecendo, o que eles haviam descoberto, mesmo porque eles encontraram o Brasil de forma espontânea, inesperada, né? De forma desproposital. Não foi com a intenção de encontrar o Brasil. Eles viajaram, navegaram de forma desproposital, querendo descobrir outras riquezas. Então, quando eles chegaram ao Brasil, eles viram a necessidade de informar para a corte o que eles haviam descoberto. E aí eles escreveram os relatos de viagens, né, que eram textos bem rigorosos, contando detalhes do que eles viram no Brasil, né? A fauna, a flora, os índios e assim por diante. Então, junto com todos esses textos, né, que não eram encadernados como a gente tem hoje, né, aqueles panos amarelados imensos que eram enrolados, enfim. Junto com esses relatos, nós também temos os diários, né? Também foram escritos os diários. E esses diários puderam dizer o ponto de vista daquela pessoa que estava escrevendo, a sensação pessoal, né? O que de fato ela estava sentindo. Porque eu pego um relato de viagem que eu estou escrevendo para o rei de Portugal, obviamente, né, que eu vou ter uma linguagem um pouco mais objetiva, uma linguagem mais superficial. Agora, se eu escrevo um diário, ali naquele diário irá conter informações, sensações, emoções que são pessoais, que são íntimas, né? O diário ele é um texto íntimo. Tanto é que, antigamente, era comum que uma adolescente tivesse a posse de um diário, tá? Para escrever ali, relatar os seus acontecimentos, as suas frustrações, né? Até mesmo os seus momentos de alegria. Então, aquilo tudo era relatado diariamente, tá? Com data, tudo certinho. E aí, quando se fala de diário, a gente tem um ponto de referência universal, que é o livro Diário de Anne Frank. Eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar nessa menina judia, né, que viveu durante 2 anos num sótão, junto com a sua família e alguns amigos, né, alguns conhecidos, tentando escapar da guerra. Então, toda vez que nós estudamos esse gênero textual, nós vamos ao Diário de Anne Frank. Por quê? Porque ele contempla tudo isso que eu falei para vocês. Além de ter um ponto de vista íntimo da Anne, né? De tudo que ela vivenciou, as emoções, os dias de raiva, os dias que a convivência era insuportável. Ela detalha como que era o cheiro naquele ambiente em que ela se encontrava, né? Então, assim, os medos, os sustos, cada vez que um alemão batia à porta, né, da casa em que eles estavam escondidos, a sensação, todas essas vibrações, ela expõe nesse diário. Tal como a gente consegue perceber também um pouco do horror
por mais que nós, né, já tenhamos aí filmes e tanto documento que já nos revela o horror que foi o Holocausto, por mais que a gente tenha todo esse material, a gente ainda se surpreende em ler coisas expostas, né, que foram expostas pela Anne Frank. Então, é um diário com uma linguagem extremamente simples, porque, afinal de contas, foi escrito por uma menina, tá? Então, não tem como ser uma linguagem rebuscada, um texto difícil de ser lido, muito pelo contrário. É um texto com uma linguagem muito fácil de ser captada. Então, você consegue ali, naquele texto, naquele diário, ter uma dimensão das tristezas que a Anne sofreu, né? Então, assim, você vê que, inicialmente, o diário dela relata a fase da infância dela, a alegria dela colocar uma botinha no pé e poder andar de bicicleta, né? A felicidade que ela tinha, a segurança que ela tinha no seu entorno familiar, né? Porque o pai era um homem estabilizado financeiramente, então eles tinham uma vida tranquila, né? Uma vida digna. E aí você vê tudo isso desmoronar, né? A visão que ela tinha do pai dela era uma visão de herói, né? Como muitos filhos têm dos seus pais. Então, o pai para ela era o protetor. E aí, de repente, ela vê o pai naquela condição de humilhado, né? De uma pessoa que não serve para absolutamente nada, porque foi exatamente isso que a Segunda Guerra fez com os judeus, né? Tirou a sua dignidade, independente se a pessoa era médico, se era advogado, se era professor, qualquer profissão que a pessoa exercesse, ela era reduzida a pó ali naquele momento de guerra. Então, quem nunca leu, eu sugiro vocês essa leitura. O Diário de Anne Frank foi um livro que eu acho que eu li em 3 dias, tá? Assim mesmo porque eu parava, né? Mas eu li em 3 dias porque é um livro fininho, não é um livro grosso, tá? Então dá para ler bem rapidinho. E como ele tem a estrutura de um diário, rapidinho você lê, tá? Não é aqueles livros imensos, não. O próprio livro de vocês traz aí as páginas, né? Acho que é justamente essa página que eu estou mostrando para vocês. Traz um trecho da página do Diário Real. Esse daí é o Diário Real da Anne Frank, tá? As fotos, são as fotos dela. As pessoas antigamente iam para aquelas cubas escuras, né? E fotografavam e faziam várias posezinhas. Não sei se vocês já visualizaram isso nos filmes, mas você fazia várias poses para você poder tirar as suas fotos e levar embora, tá? Então aí tem algumas fotografias dela. Ela era bem pequenininha e assim ela cresceu. O tempo que ela ficou no sótão, ela cresceu bastante. Tem filme da Anne Frank, só que o filme é horrível. Assim, eu particularmente já assisti, não gostei. Eu achei ele não achei ele tão profundo quanto o livro, tá? E aí, pessoal, só para eu concluir essa parte introdutória, né? Isso daí é um trechinho de um diário mais moderno, né? Com todas as colagens que as meninas fazem, né? Hoje em dia não é tão comum você ter um diário em casa, principalmente um diário escrito, né? Manuscrito. Eu não vejo as meninas com esse hábito, tá? Por quê? Porque nós já abrimos um pouco de mão dessa parte escrita, dessa parte manuscrita. E hoje o diário ele é mais virtual. Então, as meninas que querem ter um diário, elas não querem ter um diário para si somente. Elas querem um diário que elas podem expor a vida delas para as outras pessoas. Então, é criado os blogs, né? Até os blogs está caindo um pouco aí nos conceitos e nas tendências. Então, eu já não vejo os blogs com tanta qualidade que eu via antigamente, no início, né, do boom da internet, que começou aí essa febre de tudo quanto era jovem ter um blog. Ainda tem, né? E aí acaba especificando, meu blog é meu blog de culinária. Meu blog é um blog de moda. Meu blog é um blog de maternidade. Meu Deus do céu. E aí foge um pouco, né, da parte estruturante, que é um diário.
E aí gera-se aí um outro gênero textual, né? Porque eu acho que foge muito. Por mais que você queira ter um diário virtual, ele não pode ser específico. Ah, eu vou fazer um diário só para falar da minha vida amorosa. Peraí, mas a sua vida não é só a parte amorosa, você tem uma vida familiar. Então, foge. Quando você especifica, foge um pouco aí do cotidiano, porque o diário ele é cotidiano, tá? Ele é diário. Então, só mostrando para vocês por quê? Porque as pessoas têm uma tendência a dizer que blog é o diário virtual. E, na verdade, o blog ele vem a ser um outro gênero textual, porque ele foge muito da parte prática do diário, tá? E é isso, pessoal. E aí, agora sim, eu quero que vocês peguem o livro didático. Lá na página 3, nós temos assim, ó, lá no finalzinho, estudo do texto, página 3. O diário é um gênero textual que tem como objetivo registrar experiências vividas por seu autor, prevalecendo o tom intimista e confidencial. Você lerá nesta sessão um trecho de um dos diários mais famosos da literatura mundial, o Diário de Anne Frank. Tá? E aí, né, a Anne Frank, ela é homenageada, pessoal, em muitos lugares do mundo, tá? Tem estátuas, tem memoriais dela em várias partes da Europa, tá? Na Alemanha, em Amsterdã tem a casinha que a Anne Frank ficou durante 2 anos, né? E lá você consegue ouvir a voz dela. Tem peças de roupas que foi da Anne Frank, tem a cama que ela dormiu. É um lugar muito pequeno, tá? E é tão pesado a história, né? Porque o diário, ela é um pouco, como ela é criança, ela não deixa transparecer, assim, os detalhes sórdidos, né? Digamos assim. Mas imagina você ter que viver num ambiente em que você não consegue ficar em pé, né? Porque é um sótão, é muito baixo. O sótão, para quem não sabe, é uma parte que fica no superior, na laje da sua casa. Nós brasileiros não temos o hábito de construir sótãos, né? Graças a Deus. Nós não temos esse hábito de ter sótão em casa, mas eles tinham. E aí você não consegue ficar em pé. E não tem banheiro no sótão. Então, para você fazer as suas necessidades, você tinha que fazer isso tudo num balde. E esse balde não podia ficar subindo e descendo o dia inteiro. Então, ele tinha que ficar lá para as necessidades de todas aquelas pessoas. Da mãe dela, do pai dela, né? Da amiga, da mãe da amiga, do pai da amiga, né? De todas aquelas pessoas que estavam ali dividindo aquele espaço pequeno. E você não tinha privacidade, né? Se você tivesse alguma necessidade, você tinha que ficar ali e fazer na frente de todo mundo. Então, você imagina como que a sua dignidade é retirada, né? Banho, então, imagina a dificuldade para você tomar um banho, para você usar um paninho que esteja molhado para limpar o seu rosto. E aí, junto com aquele ambiente fétido, você ainda tem que comer, né? Então, assim, olhar pela janela, né? Porque tinha as janelinhas do sótão, eu não poder olhar pela janela. Você escutar os barulhos, né, das bombas e ter que ficar em silêncio, ficar quieto. Então, o diário, ele não mostra com tantos detalhes, mas ele mostra alguma coisa, tá, pessoal? Então, quem nunca leu o Diário de Anne Frank, eu acho que vale a pena vocês darem uma lida e vocês perceberem, assim, como que uma menina de 14 anos, né, 12 anos que ela foi pega, no caso, vivenciar toda essa experiência. E ainda por cima sair disso, enfim, vamos lá. Aí na página 4, nós temos assim, quem foi Anne Frank? E por que seu diário se tornou tão famoso, tá? Aí eu vou ler para vocês essa parte introdutória, depois eu gostaria que as outras pessoas compartilhassem a leitura, tá? Então, o Diário de Anne Frank ele foi traduzido para mais de 70 idiomas. Por isso que eu digo que é um dos livros universais mais lidos, tá? Então,
Já se passaram aí muitos anos e é um livro que ainda continua sendo vendido muito. Annelies Mary Frank nasceu na Alemanha em 1929. Por fazer parte de família judia, foi obrigada a viver escondida durante a perseguição nazista na Segunda Guerra Mundial, quando ocorreu a execução de milhões de judeus nos campos de concentração. Anne descreve, em seu diário, as condições nas quais ela e sua família viveram no período de 1942 a 1944. Conta que passou esses anos morando com a família no sótão de um prédio em Amsterdã, Holanda. Nesse ano, a menina foi presa e, em 1945, morreu de inanição e tifo no campo de concentração de Bergen-Belsen. Com o fim da guerra, o pai de Anne, que foi o único da família a sobreviver ao Holocausto, permitiu a publicação de parte de seu diário, tá? Então, parte do diário da Anne foi publicado. Uma parte ele não permitiu que fosse publicado. Então, o pai de Anne foi o único que sobreviveu. Ele perdeu as suas filhas, ele perdeu a sua esposa, ele perdeu os amigos que estavam com ele durante todo esse período. Muito triste, tá? Muito triste mesmo. E aí eu gostaria que alguém começasse a ler o diário, para a gente poder compartilhar um pouco essa leitura aí. Quem gostaria de iniciar a leitura? Diário de Anne Frank, sábado 20 de junho de 1942. Fiquei alguns dias sem escrever, porque queria antes de tudo pensar sobre o meu diário. Ter um diário é uma experiência realmente estranha para alguém como eu. Não somente porque nunca escrevi nada antes, mas também porque acho que mais tarde ninguém se interessará, nem mesmo eu, pelos pensamentos de uma garota de 13 anos. Bom, não faz mal. Tenho vontade de escrever e uma necessidade ainda maior de desabafar o que está preso em meu peito. O papel tem mais paciência que as pessoas. Pensei nesse ditado num daqueles dias em que me sentia meio deprimida e estava em casa, sentada com o queixo apoiado nas mãos, chateada e inquieta, pensando se deveria ficar ou sair. No fim, fiquei onde estava, matutando. É o papel que tem mais paciência. Como não estou planejando deixar ninguém mais ler este caderno de capa dura, que costumamos chamar de diário, a menos que algum dia encontre um verdadeiro amigo. Isso provavelmente não vai fazer a menor diferença. Ok. Agora vou ter o Outra ponto que me pessoa, levou. pode deixar. Outra pessoa, gostaria que outra pessoa lesse, continuasse a leitura. Lara, Agora voltei ao ponto que me levou a escrever um diário. Não tenho um amigo. Vou ser mais clara, já que ninguém acreditará que uma garota de 13 anos seja completamente sozinha no mundo. E não sou, tenho pais amorosos e uma irmã de 16 anos. E há umas 30 pessoas que posso chamar de amigas. Tenho um monte de admiradores que não conseguem tirar os olhos de cima de mim. E que algumas vezes precisam usar um espelho de bolso quebrado para conseguir me ver na sala de aula. Tenho uma família, tias amorosas e uma casa boa. Não aparentemente parece que tenho tudo, exceto o único amigo de verdade. Quando estou com uma amiga, eu só penso em me divertir. Não, não consigo me obrigar a falar sobre nada que não sejam bobagens de cotidiano. Parece que não conseguimos nos aproximar mais. Esse é o problema. Talvez seja minha culpa não confiarmos umas nas outras. De qualquer modo, é assim que as coisas são e não devem mudar. O que é uma pena, foi por isso que comecei o diário. Para destacar em minha imaginação a imagem da amiga muito tempo esperada, não quero anotar nesse diário os fatos banais do jeito que a maioria faz. Quero que o diário seja minha amiga e vou chamar esta amiga de Kitty. ok. Obrigada, Lara. Então, pessoal, uma coisa que vocês, caso vocês, né, se atrevam aí a ler o diário de Anne Frank, é que ela se refere ao diário como se fosse uma pessoa, né? Ela personifica esse diário e chama esse diário de Kitty. Então, muitos dias, né, deste período, ela escreve: querida Kitty, hoje aconteceu isso, isso e isso.
Então, ela sempre se refere ao próprio diário como querida Kitty. Então, pessoal, a gente começa aqui sábado, 20 de junho de 1942, tá? E, na sequência, domingo, 21 de julho de 1942, ok? E aí, olha aqui, ó, querida Kitty, tá? Ela já se referencia o seu diário como querida Kitty, ok? Alguém gostaria de continuar a leitura? Outro aluno? Bora. Murilo? Bora, tá voando. Alguém? Cabelita, Ana Gabriela? Ana Gabriela, começa a ler, fazendo um favor. Domingo, 21 de julho de 1942. Bora, tá voando. Eu vou ficar esperando, tá? Questão 9, tia? Questão 9, não. Página 5. Página 5 do livro. No dia domingo 21 de julho de 1942. Isso. Querida Kitty, toda a nossa turma está agitadíssima. O motivo claro é a próxima reunião em que os professores vão decidir quem passará de ano e quem vai repetir. Metade da classe está fazendo apostas GZ e eu morrendo de rir dos dois garotos que ficam atrás de nós, CN e Jacques Cocernotti, que apostaram todas as economias para as férias da manhã até a noite. Você vai passar. Não, não vou. Vai sim. Não, não vou. Nem mesmo os olhares suplicantes de G e minhas crises de raiva conseguiram acalmá-los. Se você me perguntar, há tantos burros que cerca de um quarto da turma deve repetir o ano. Mas os professores são as criaturas mais imprevisíveis da Terra. Quem sabe desta vez, para variar, eles sejam imprevisíveis no lado certo. Pode Continuar? continuar, pode. Não estou tão preocupada com relação às minhas amigas e a mim. Nós vamos passar. A única matéria de que não tenho certeza é matemática. De qualquer modo, o único jeito é esperar. No momento, cada uma fica falando para as outras não desanimarem. Ok, obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro. Tá? Outra pessoa. Outra pessoa termina a leitura. Eu me dou bastante bem com os professores. Eles são 9, 7 homens e 2 mulheres. O senhor Cassim, o velho durão, que toda aula de matemática. Fico furioso comigo um bom tempo, porque eu falava demais. Depois de vários avisos, ele me passou o dever extra para casa. Uma redação sobre um tema, uma tagarela. Uma tagarela, o que é a gente pode descrever sobre isso? Decidi deixar para me preocupar mais tarde. Anotei o dever no caderno, guardei na pasta e tentei ficar calada. Pode ler só mais um parágrafo, Bianca? Naquela tarde, depois de terminar o resto do dever de casa, a anotação sobre a redação me atraiu o olhar. Comecei a pensar no assunto enquanto mordia a ponta da minha caneta tinteiro. Qualquer um poderia embromar e deixar espaços grandes entre as palavras, mas o truque era arranjar argumentos convincentes que justificassem a necessidade de escrever. Argumentei que a falar era uma característica feminina e o que eu faria o máximo para me controlar
mas nunca poderia acabar com o hábito, pois minha mãe falava tanto quanto eu, se é que não falar mais. E é muito difícil mudar características herdadas. Ok. Então, aí, né, a Anne vai prolongando, nós ainda não chegamos na parte crítica, né, da história dela. Vou tentar concluir aqui rapidamente esse trechinho, porque eu quero terminar com vocês amanhã a parte das perguntas. O senhor Kiss deu uma boa risada ao ler meus argumentos, mas quando desatei a falar na aula seguinte, ele me mandou fazer outra redação. Dessa vez, o tema seria uma tagarela incorrigível. Eu fiz, e o senhor Kiss não teve nada a reclamar durante umas 2 aulas inteiras. Mas na terceira, ele se encheu. Anne Frank, como castigo por falar na aula, escreva uma redação sobre quá, 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 tagarelou a dona Pata. A turma morreu de rir, eu tive de rir também, mas tinha quase esgotado meu talento sobre o tema das tagarelas. Estava na hora de arranjar outra coisa, algo original. Minha amiga Sani, que é boa em poesia, se ofereceu para ajudar a escrever a redação em versos, do início ao fim. Pulei de alegria. Kiss estava então tentando fazer uma gozação comigo, passando aquele tema ridículo, mas eu ia fazer tudo para a piada se voltar contra ele. Terminei meu poema e ficou lindo. Era sobre uma mãe pata e um pai cisne, com 3 patinhos que foram bicados até a morte pelo pai, porque grasnavam muito. Por sorte, Kiss entendeu a piada. Ele leu o poema na sala, fazendo seus próprios comentários, e leu também em várias outras salas. Desde então, ele me deixa falar e não passou deveres extras. Pelo contrário, hoje Kiss vive contando piadas. Ok? Sua Anne. E aí, galera, nós terminamos aqui a primeira parte, né, do diário. Eu queria ter iniciado com vocês as perguntas hoje, né, mas não dava porque eu tinha que fazer essa parte introdutória do gênero com vocês, tá? Então, esse capítulo é um capítulo muito importante, provavelmente é o nosso capítulo da nossa próxima provinha, tá? Então, esse gênero é um gênero que eu quero que vocês se apeguem bastante nele, nesse momento, ok? E aí, 8º ano, amanhã eu tenho na minha programação trabalhar com vocês sobre coesão referencial. Então, eu vou tentar corrigir com vocês amanhã esses exercícios aqui, mas eu não vou corrigir todos, eu vou corrigir até certo ponto. E quando eu perceber que tem perguntas muito pessoais e perguntas com respostas muito óbvias, eu vou pular para a gente poder adiantar, tá? E aí, no finalzinho, com 10 minutos, eu consigo explicar para vocês a respeito de coesão referencial. Então, eu preciso que vocês estejam amanhã na aula, porque provavelmente vai ser a única aula que eu vou ter para falar sobre coesão referencial, tá? E é um conteúdo muito importante, ok, pessoal? Então, um beijo, um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Alguma pergunta, pessoal, sobre o gênero? Alguma pergunta? Tá tranquilo? Por enquanto, tá? Sim. Então, tá bom. Avise para os outros aparecerem na aula amanhã, hein? Tô tirando foto da aula, hein? Para ver quem tá participando. Beijo, abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.